chegando nessa etapa de Pad Design, a gente tem várias ferramentas de ajuste aqui que a gente ainda pode fazer nessa malha, porém o que a gente quer está aqui nesses três pontinhos, nas opções que aparecem aqui, eu clicando nos três pontinhos. Então aqui eu tenho a ferramenta CreateTemp, que é para desenho de provisórios, né? Clicando na ferramenta, ele vai abrir a ferramenta. Lembrando que é preciso estar conectado à internet, porque essa ferramenta trabalha sincronizada com a nuvem da Shine, tá? Então aqui eu já tenho uma coroa desenhada. Eu posso simplesmente voltar aqui, ó, completed. Eu venho aqui e desfaço para começar novamente o desenho dessa prótese. Então aqui eu tenho o dente 16. Eu posso começar pelo 21 também, independente. Nos dentes que eu tiver determinado na etapa de ordem de criação ali, onde estão os preparos, eles vão aparecer disponíveis para mim aqui. Então eu vou fazer do 16, marcado aqui o 16, é só clicar duas vezes sobre o dente, ele vai habilitar a ferramenta aqui para delimitação de bordo. Para ajustar os pontos ali, basta pressionar com o botão esquerdo sobre um dos pontos, eu consigo alterar a posição deles. Eu posso criar novos pontos simplesmente clicando numa área que ainda não tem. Com o botão esquerdo ele vai criar novos pontos. Para retirar os pontos eu posso clicar duas vezes com o botão direito, ele apaga. E aí eu posso ajustar da maneira que eu entender que seja melhor aqui a minha área de delimitação, a delimitação do meu preparo. Então, definido aqui o preparo, a gente clica aqui, ó, a gente está na etapa 1, temos três etapas iniciais, né? Clica aqui no Next, ele vai passar para a próxima etapa, que seria o ajuste do ângulo, do eixo de inserção. O software ele faz automaticamente, ele encontra automaticamente esse melhor ajuste, então a gente não precisa mexer muito nessa etapa aqui, tá? Mas caso queira, caso ache necessário, basta pressionar com o botão esquerdo sobre a flechinha e arrastar para alguma outra posição, ele vai alterar o eixo de inserção dessa prótese. Na próxima etapa, então, a gente consegue fazer a deformação, né, da nossa prótese. Ele traz de uma biblioteca própria, então clicando duas vezes sobre a prótese, sobre a coroa ali no caso, a gente consegue ajustar o tamanho dela. Ó. Clicando aqui em um dos quadradinhos, a gente consegue deformar ela na horizontal. Basta pressionar e arrastar. Se eu clicar fora de algum desses quadrados, dentro do quadrado maior, eu consigo fazer o giro na horizontal. Se eu quiser fazer a angulação, eu venho aqui, ó. Pressiono aqui e faço a angulação. Aqui eu vou ajustar um pouquinho mais esse ponto de contato aqui. Eu posso subir, aumentar um pouquinho mais a minha área oclusal. Puxar um pouquinho mais aqui. Aqui. Dando OK, a gente vai para a etapa seguinte.
clicando aqui, ó, né, desabilitando a ferramenta de deformação ali horizontal e vertical, ele habilita para a gente, ó, essa ferramenta onde a gente pode alterar um pouquinho mais de precisão algum quadrante aqui da nossa coroa. Então aqui a gente pode aumentar ou diminuir o diâmetro dessa ponta e com o botão esquerdo, onde eu pressionar, por exemplo, ó, e arrastar, ele vai deformar. Ó. Tá indo? Então a gente pode usar essa ferramenta para ajustar ali a área de contato, por exemplo. Ó. Eu posso alterar aqui, aumentar um pouquinho aqui. Se eu aumentar a ferramenta, ó, a área também que ele deforma é um pouco maior. Se eu quiser os outros ajustes, só clicar duas vezes. Clicando fora, ele habilita essa ferramenta. Ok. Se está ok, a gente passa para a etapa seguinte em Crown Design. Ele vai desenhar a coroa. Aqui a nossa coroa, a gente pode deixar mais translúcido ou mais opaco aqui a nossa arcada antagonista, as nossas arcadas aqui aparecendo, né? E a gente tem algumas ferramentas que ele disponibiliza ainda nessa etapa. Eu poderia fazer, melhorar o meu enceramento, melhorar ali o desenho da minha prótese, clicando aqui em Sculpture. Então ele possibilita que eu faça o acréscimo, né, de material, a retirada de material e o alisamento. Aqui, de acordo com a opção que eu escolher, ele habilita um pincel e aqui eu posso alterar a força, né, desse toque, né, e aqui o tamanho, o diâmetro da minha ponta. Vou deixar ela bem grande, vou deixar ela menor. Então aqui eu ajusto a força, aqui o diâmetro da ponta, tá? Então aqui, ó, eu vou acrescentar material. Poderia vir aqui, acrescentar material. Aqui a gente retira material. E aqui a gente faz um smooth, né? Um smooth, a gente faz um alisamento da superfície da nossa malha. Se tiver ok, só confirmar. Se eu quiser desfazer tudo, basta clicar em refazer. Aí aqui, ó, se eu quiser dar uma melhorada nos meus sulcos ali, ó, eu diminuo ao máximo o tamanho da ponta. E aí posso aproximar mais aqui. E aí a gente vem, ó. Caso retirando. Ok. Aqui a gente poderia determinar os espaços internos destinados à cimentação, né? Eu poderia definir isso aqui já, então, ah, entre essa área de contato interno entre o preparo e a prótese, a gente poderia determinar, deixar reservado um espaço para cimentação, tanto aqui das paredes como da margem aqui do meu preparo, tá? Então basta escolher aqui a quantidade e de espaço, né, que a gente quer deixar reservado e dar um OK. Aqui, deixa eu sair dessa ferramenta. Aqui a gente tem uma ferramenta de corte que pode nos auxiliar a avaliar precisamente qual que é o espaço que a gente tem para trabalhar. Então, clicando aqui no centro da ferramenta, a gente faz a movimentação dela, a gente arrasta. Se a gente for na bordinha dela, a gente consegue fazer a angulação dessa ferramenta.
E aí aqui eu vou habilitar a arcada antagonista. Ó, apareceu aqui para mim, tá vendo? Exatamente na posição onde ela está. E aí aqui, ó, eu posso arrastar com o scroll e determinar, marcar 2 pontos, ó. E ele vai me dar a distância exata em milímetros. Eu posso mudar aqui. Aqui eu poderia fazer isso aqui na área interoclusal, posso fazer aqui na área interproximal também. É uma ferramenta bem versátil. Ok, aqui é só desabilitar a ferramenta, ela desaparece. Aqui a gente pode habilitar e desabilitar, ó, a visualização das áreas de contato, né, de contato prematuro. Então aqui ele está mostrando para a gente onde estão acontecendo os contatos prematuros, né, onde aconteceriam. Nessa ferramenta a gente habilita e desabilita a textura, a cor. Aqui a gente pode visualizar a margem do nosso preparo. Ok? Nessa etapa, a prótese está praticamente pronta. Basta a gente clicar aqui em Close, ele volta para a etapa de pré-design. Se eu tiver um conjunto de equipamentos da Shining, uma impressora da Shining, clicando aqui, ele já abre o software de fatiamento da impressora da Shining. Mas como a gente vai enviar para um outro equipamento, um equipamento de outra marca, então a gente pode dar um close, a gente fecha a ferramenta, ele volta para a etapa de pré-design e aí a gente pode escolher o que a gente vai fazer com a nossa prótese. Se a gente vai enviar para algum laboratório para impressão, se a gente vai imprimir na clínica mesmo, né? Para ter o STL dessa coroa, deixa eu voltar aqui no pré-design, ela aparece aqui, ó, Cretemp. Aqui é a nossa coroinha. Go to Send. Aqui, Export. Aqui a gente poderia... A pasta default aqui, a pasta padrão, seria na pasta da Shining, tá? Ele faria uma cópia do nome da pasta original e colocaria essa extensão underline exo. E aí, mas a gente pode determinar um outro local no nosso PC para a gente salvar essa pasta com esses arquivos exportados. Ó. Clicando aqui em Select Path, a gente pode determinar uma outra área. Eu já tenho uma pasta salva aqui, eu vou apagar essa. E aí a gente escolhendo a área de trabalho, ok. Quero só os STLs, mas se eu quisesse os arquivos com textura, seriam esses dois aqui, OBJ e PLY. Então, Accept, ele vai exportar. Então aqui, todos os arquivos escaneados, mais a coroa. Seria essa daqui. Aqui a nossa coroinha, desenhada usando a ferramenta Cretemp. Vamos fechar aqui. Aqui também eu poderia enviar todos esses arquivos para minha própria nuvem, né, para ter acesso à área de qualquer outro dispositivo, seja um celular, um outro PC. Não precisa nem ter o software da Shining instalado. Basta acessar a Shining Cloud e com os dados que eu utilizo para acessar aqui o software, eu posso acessar a nuvem da Shining também. E, dando um finish, ele volta aqui para a área, para a tela home aqui, inicial do nosso software e está finalizado o nosso procedimento de criação de desenho de uma coroa temporária usando o ambiente Shine.